Esse artista do qual falarei hoje é o Wilson Tibério e ele tem uma história de vida incrível, né? Esse vídeo faz parte da série que eu estou fazendo de artistas negras e negros, brasileiros principalmente, né? E a história de vida do Wilson Tibério é muito impressionante. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? A data de nascimento é meio conflitante, assim, eu não achei uma coisa muito certa. Vi que teria talvez sido em 1916, depois 1920, tem algumas fontes que dizem 1923, então é um pouco conflitante, mas o local é Porto Alegre. E a data da sua morte é 2005, na França, né? Ele nasceu de uma família muito pobre, né? E a sua mãe era costureira, lavadeira, o seu pai era ferreiro, mas desde cedo ele gostava de desenhar. E, bom, dizem que ele nasceu inclusive às margens do Rio Guaíba e que sua mãe, no trabalho de parto, estava ainda trabalhando, né? Lavando roupas lá, e ele nasceu lá em Porto Alegre, perto do Rio Guaíba. E, a, e ela morreu quando ele tinha 7 anos. Aos 8 anos, ele começou a desenhar, pintar com mais afinco, né, retratos, personagens, e foi ganhando apreço, né, por essa atividade, e logo estava pintando faixas, né, e cartazes publicitários, o que era possível fazer em relativo ao desenho, né, e é, diante dessas possibilidades lá na capital gaúcha, que eram pequenas, ele decide então se mudar para o Rio de Janeiro, que tinha uma escola, né, escola de Belas Artes, escola e que formava muita gente, né? E aqui foi que ele conheceu o Jorge Amado, o Procopio Ferreira, e ele foi também é, mudando o pensamento, né? Foi é, amadurecendo, né? E ligando, sendo mais militante, né? Ligando-se às ideias, né, de justiça social e assim por diante. É uma frequente inquietação que a gente pode ver nos trabalhos. Enquanto estiver falando, vou botar alguns trabalhos do Wilson Tibério ao longo do vídeo, né? E foi então aos 18 anos que ele saiu de casa, né, e disse que tornaria-se um grande pintor. E foi o que aconteceu. Ele ficou muito famoso, muito, não sei se famoso, assim, no Brasil não, né? Mas ele fez muitos trabalhos na Europa, na Ásia, na África, uma história de vida, como falei, assim, muito impressionante, porque ele começou a fazer esses cartazes, depois fazia cartazes para cinema, né? Onde pintava os cartazes na época, quando eles eram feitos à mão, ampliava fotos, e aí em 1941 ele já expôs no Salão de Pintura no Rio de Janeiro, e um fato que se é, repetiu nos anos seguintes. Expôs na ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, também no Rio de Janeiro, e ele também viajou para o Mato Grosso, era um artista que viajou bastante. Nessa primeira viagem para o Mato Grosso, ele foi na missão de proteção ao índio, junto com a Associação de Proteção dos Índios da Amazônia. E aí ele foi registrar lá os costumes dos índios, a cultura indígena, né? E foi registrar com desenhos e pinturas. E também na Bahia ele registrou vários rituais de candomblé. Então foi um artista viajante que teve essa atividade de reconhecer o seu entorno assim, muito forte, trazendo para sua pintura. Ele, em 1946, fez sua primeira exposição individual, no Rio de Janeiro. E lá ele conheceu o Partido Comunista, né? Aqui, né? Ele conheceu o Partido Comunista, ele conheceu o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes até felicitou pelo trabalho dele. E logo em seguida ele foi expor em Petrópolis, num hotel. E lá em Petrópolis
ele conheceu um conselheiro cultural, né, da Embaixada da França, que foi a pessoa que intermediou uma bolsa de estudos para ele na França. E chegando, e ele agarrou, né, em 1943, essa oportunidade foi pro exterior e já começou expondo, né? No ano que ele foi, não, logo um pouco depois já começou a fazer suas exposições que tinham desenhos alusivos ao Brasil, e fez muitas exposições, e ao convite do governo francês ele foi visitar então colônias francesas, né, da época, que eram o Senegal, o Sudão, na época o Dahomey, que hoje chama-se Benin, e Alto Volta, que hoje é chamado de Burkina Faso, né? E ele, sempre preocupado com essas questões de cunho social, uma vez vendo uma pessoa sendo maltratada, açoitada por um capataz, assim, uma espécie de capataz, uma pessoa do poder colonial, entrou numa briga para defender essa pessoa e simplesmente foi expulso do país, foi expulso do Senegal. E quanto a isso, ele diz o seguinte, ó: não me esqueço, apesar da minha recente expulsão do Senegal, que a África, a qual estou ligado por tantas lembranças preciosas e íntimas durante 20 anos, oferece asilo ao asilado que sou. Ali encontro a esperança, a força para continuar para lutar com minhas armas e meus meios de expressão, que são minha pintura e a minha escultura. As obras que são apresentadas aqui não somente prestam a homenagem à Mãe África, mas também experimenta a fé que deposito no destino desse continente novo e poderoso. Então já mostra, a frase dele já mostra essa consciência social, né, e como que a África era importante para ele. Mas ele faz várias dessas viagens, ele volta para Paris em 1949 e para retratar exatamente essas condições socioeconômicas dos africanos que ele viu, né? E em 1952 ele participa de uma Bienal de Menton, depois expõe em Nice, faz muitas exposições e também retrata o povo do Benin, né? E em 54, melhor dizendo, ele realizou uma mostra na Galeria Muratori sobre esse continente africano, um trabalho que ele estava fazendo já há alguns tempos, né? E mais de uma maneira mais contundente, denunciando o trabalho forçado que acontecia nessas então colônias, né? Fez outras exposições no Museu de Belas Artes em Paris, várias galerias, e no ano de 57 ele foi convidado a participar do Festival Mundial da Juventude dos Estudantes da Rússia. Ele foi até a Rússia e vários trabalhos seus foram adquiridos pelos museus da Rússia, né? E esse foi um momento muito significativo da carreira dele, né? Muito importante, né? E foi convidado a participar de várias coisas, inclusive da Conferência dos Artistas e Escritores da África, Ásia e América Latina, que foi realizada no Uzbequistão, em Tashkent, no Uzbequistão. E ele sempre cruzando fronteiras, né? Ele chegou, inclusive, em 1958 à China, com o seu trabalho, né? Saindo de Porto Alegre de uma situação uma pobreza extrema, né? E em 1961 ele expõe pela primeira vez na Costa do Marfim. E logo ele é convidado para expor no Níger. E lá na Costa do Marfim ele começou a produzir esculturas em argila, e expandindo sim o seu trabalho, né? E mas a situação lá no Costa do Marfim, em 1963, não estava muito estável, né? Então ele volta para a França, volta para o seu ateliê na França e participa de várias exposições. Ele vai para Roma e monta seu ateliê na Itália, né, em 1970. E os seus temas continuam sendo assim, a dor da guerra,
a dor dos oprimidos, a denúncia da fome, da perseguição dos poderes coloniais, e sempre regularmente voltando para a França, expôs de novo na Costa do Marfim, fez várias exposições importantes e que várias figuras do governo adquiriram telas dele, né? E ele, em 1990, faz uma exposição de aquarelas e desenhos da Embaixada do Brasil em Paris, e depois de mais algumas exposições na França, né, em Avignon, em vários lugares, né, com retrospectivas, inclusive, do seu trabalho, ele expõe algumas telas antigas na época, né, na Bienal na comemoração dos 500 anos do Brasil na Bienal de São Paulo, né? E no ano de 2005, então, na França, em Mazan, ele morre e deixa um trabalho extenso, né? E o interessante assim, no mau sentido, né, é como que ele não é, o reconhecimento dele é pífio aqui para a maioria dos brasileiros, né? É, e claro, né, que a trajetória de um artista negro, ela é sempre esse motivo de reflexão, né? Como que ele trabalhou tanto, lutou tanto e fez tantas coisas e passou por vários lugares, aprimorou seus estudos, seus trabalhos, mas a condição do racismo, né, continua sempre excludente e ainda nas artes e tão presente no Brasil, né? Mas ele, muito orgulhoso das suas raízes negras, né, registrou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, essas opressões e o cotidiano e a beleza do povo negro brasileiro e internacional, né? Então, essa história do Wilson Tibério achei muito impressionante e tinha que trazer para vocês alguns trabalhos, né, que são, inclusive, muito, muito presentes dessa ideia de justiça social e de inquietação e de racismo, né, e de luta contra as desigualdades.